vira meme que eu vou falar agora. Mas eu acho, é a minha opinião, então eu vou falar. O Vinícius Júnior não tem a mesma qualidade técnica do Rafinha. O Rafinha tem mais recursos técnicos. O Barcelona é campeão da Supercopa da Espanha. Em cima teve show do brasileiro Rafinha, que marcou 2 gols na final e foi decisivo nesse El Clássico que pegou fogo. A vitória rendeu muita repercussão e a mídia reagiu forte ao desempenho do Barça. Teve Zinho soltando o verbo e até uma revelação surpreendente sobre Vini Júnior e Rafinha, que você precisa ver. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem com nós entender tudo o que rolou nesse jogão. Antes da gente falar do craque desse jogo, do craque eu vou colocar como ele foi o MVP hoje, melhor jogador da partida, mas foi também o melhor jogador na semifinal, ou seja, o melhor jogador do campeonato. Antes de falar do Rafinha, Zinho, como é que fica a cabeça do Xabi Alonso? Você já viveu isso, Zinho, também, de quando as coisas parecem que nada deu certo, o técnico tá ali, arriscado de ser mandado embora a qualquer momento, tá numa pressão danada, tinha todo um holofote indo pro Vini também, aquela coisa com o Simeone e tudo mais. Mas agora, depois desse golaço do Vini, volta o holofote pro Xabi Alonso. Perdeu do principal concorrente, perdeu uma Supercopa e no Real Madrid não tem essa. Parece que não pode perder nunca. A gente muda de campeonato, muda de nome de times, mas o assunto sempre é o mesmo, né? Na derrota sobra muito mais pro treinador. E ainda mais um treinador que está chegando no clube ali para comandar agora um time que, com esses jogadores, ou a maioria deles, é sempre campeão, né? Sempre está brigando pela ponta do campeonato, sempre está jogando melhor, tem muitas opções, tem muitos jogadores à disposição dele para ele mudar até a variação tática da equipe, para ele ousar mais, para ele colocar um time mais forte no meio campo, ou seja, ele vem substituir o Ancelotti, que é um treinador muito vitorioso na carreira e principalmente no Real Madrid. Com esse relacionamento já dito, né, com os atletas, você vê que os jogadores jogam por ele também, e ele está tendo muitos conflitos, né, nesse início de trabalho, né, ou nesse trabalho dele. A expectativa era enorme pelo excelente, espetacular trabalho que ele fez anteriormente, e aí não é só o resultado, o time, como eu já falei no início e os companheiros também, não é aquele Real Madrid que nos encanta, que a gente tem prazer de ligar a televisão, vai ter aquele jogo do Real Madrid, que você vê, Rodrigo, Vini Júnior, Bellingham, Mbappé, eu só vou citar esse quarteto. Você fala assim, cara, vai ser um jogo, né, de muitas opções ofensivas, de trocas de posição, de combinações, de trabalho de bola. A gente vê o Real... Vamos pegar o jogo de hoje. O gol do Real Madrid é uma jogada individual do Vinícius Júnior, que ele é muito bom jogador, e na característica dele, velocidade com o drible, a força que ele tem. Então ele chama a responsabilidade e faz o gol. O outro foi num bate-rebate de bola parada, do Gonzalo. Agora você pega para o outro lado. Num momento difícil, o Rafinha podia baixar a guarda, porque ele perde um gol, para mim, mais fácil do que o que ele fez. Verdade. O gol que ele perde anteriormente, O Djabala, né? ele tá cara a cara. Acho que foi o Yamal que coloca para ele, foi né, aí, ó. gente? Acho que foi o Yamal, não foi? Esse lance. Acho que é esse lance aí, ó. Aí. Olha aí, gente. É um dos melhores jogadores do mundo. Uma fase espetacular. Ele perdeu o gol. Ele mesmo percebe que ele perde o gol. Ou se é o cara lá no Real Madrid que tá a pressão, que tá a cobrança, como foi dito pelo Zupac, aquele medo de tentar uma jogada, por mais que esses caras sejam brilhantes, jogam nos maiores clubes, tem o nome, tudo, mas ali dentro do campo tem a pressão. Então o cara com a pressão, sem a confiança, erra. Agora não é o caso do Rafinha, que a gente vai falar dele, mas eu já comecei falando. Ele perde esse gol, não se abate, vai lá e decide. E faz os gols. A fase é boa, a confiança é boa. E olha os gols, a bola trabalhada, de pé em pé, de movimentação. Não é uma jogada que o cara sozinho pega a bola e vai... Ele até, no momento final, vai para cima do Tchouaméni ali. Mas há um trabalho de bola até a bola chegar para ele. Há uma movimentação, há uma combinação, há um jogo bonito de se ver. Coisa que a gente não vê no Real Madrid nesse momento, com jogadores do mesmo nível. É impressionante, porque aqui no chat a galera tá falando aqui, ó, por exemplo, Luiz Antônio Pereira, Rafinha
melhor jogador do Brasil hoje. É verdade. Pois é, né? Tem alguns caras que estão numa fase... O Igor Thiago, por exemplo, lá no Brentford, tá uma fase absurda dele lá. Mas é que o Rafinha já tá numa constância... E é um nível acima. É um nível acima, né? O Rafinha é o melhor jogador brasileiro. Já havia sido o melhor brasileiro da última temporada e continua sendo o melhor jogador brasileiro, né? Ele é... E assim, uma coisa que me chama muita atenção no Rafinha é como ele se adaptou ao que o time exigiu dele, né? Porque o Rafinha sempre gostou mais de jogar pelo lado direito. Jogador canhoto, a gente tem visto, né? Atualmente os pontas têm jogado quase todos com o pé invertido. O destro do lado esquerdo, o canhoto do lado direito, sempre para puxar para dentro, para estar mais perto da finalização. E o Rafinha era esse cara, canhoto, que jogava muito bem pela direita. Só que acendeu no Barcelona uma estrela de nível mundial, que é o Lamine Yamal, e ele vai jogar pela direita. Isso obrigou o Rafinha a procurar espaço, a se encontrar em outros lugares do campo. E ao invés de isso representar uma queda para ele, no sentido de, eu não consigo jogar na minha melhor posição, ele passou a ser um jogador ainda mais completo. Então o Rafinha já foi 10 no Barcelona e o Rafinha agora é jogador que vai mais pelo lado esquerdo, que é mais difícil para o canhoto atualmente achar a finalização do lado do seu pé dominante, porque ele tem menos ângulo para bater, mas a gente viu ele fazer gols com o pé esquerdo pela esquerda contra o Atlético Bilbao, um golaço na semifinal, e hoje de novo, perna esquerda, lado esquerdo para fazer o primeiro gol e o segundo ele fez de pé direito. Então o Rafinha desenvolveu ainda mais a partir do instante em que o lugar que ele mais gosta do campo ficou difícil para ele jogar. Eu acho que esse é um mérito muito grande. Ele é um jogador mais maduro e mais completo. E essa resiliência, né, eu acho que é muito legal também destacar, foi num momento em que não ficou muito bom para ele. Por exemplo, porque quando a Espanha ganha Euro, o Yamal desponta e aí é um momento em que ele decola e vai ficar com a posição ali mais pela direita. Ali tinha até camisa do Nico Williams aparecendo com a 11 do Barcelona, com o número do Rafinha. Imagina você olhar por isso, assim, o cara nem tem uma especulação já com o teu número, sabe? E aí o Rafinha dá resposta justamente nesse momento. Então acho que ele deu uma prova, além do talento dele, mas de uma prova de resiliência em relação a esse momento, que se falava muito da possibilidade do Nico Williams, que acabou nem indo e renovando com o Atlético Bilbao, se dando muito bem justamente por essa versatilidade, e mesmo nesse nível técnico tão alto, eu concordo com o Zupac, para mim foi o protagonista, o melhor jogador brasileiro na última temporada e na atual. A gente fala muito dele, dos números, agora 11 gols nessa temporada e 4 assistências em 17 jogos, são absurdos. Mas a gente também tem que lembrar que sem a bola, ele também tem um comprometimento absurdo. Assim, é um dos caras, assim, defensivamente falando, é um dos jogadores de alto nível que mais contribui. Então, assim, mesmo jogando muito com a bola, sem a bola ele ainda entrega demais. E chuta que nem um cavalo. O jogador que chuta bem igual o Rafinha, ele tá sempre perto do gol, sempre perto de definir o jogo. E ele finaliza muito bem. Sim, ó, pra onde você acha que tá tocando essa banda de nosso cara na seleção brasileira? Eu acho que assim, eu até como um ex-atleta e da forma que eu atuava, eu não penso nunca no individual, né? Eu acho que assim, o craque, o cara que é diferente, ele precisa de um coletivo forte, de um time muito bem organizado. Aí o talento dele, a qualidade dele vai aparecer. Um time bem montado proporciona para o craque fazer a diferença naquele momento final. Para mim, nas minhas conquistas, sempre foi assim. A imprensa destaca mais um, a torcida exalta mais outro, mas dentro do elenco, dentro ali do nosso ambiente, nós sabemos, ou pelo menos os meus companheiros, nós sabíamos a importância de cada um para uma equipe. E o que me está deixando novamente esperançoso, não sei se está se aproximando a Copa do Mundo, e eu já aquele coração de torcedor, do brasileiro, ou de um cara que é apaixonado pela seleção brasileira, e eu sou, não escondo isso, eu amo a seleção brasileira, sabe, aquela coisa da camisa amarela, de chegar à Copa do Mundo, esse ambiente me fascina, me empolga e me motiva. Então eu estou começando a me empolgar de novo e acreditar porque o Ancelotti, pelas falas e pela conduta dele, e até pela história dele como treinador, ele privilegia a organização de uma equipe para proporcionar para os bons jogadores se sobressair. Então o Ancelotti está falando muito isso. Quero montar um elenco, quero montar um grupo, quero criar uma atmosfera vencedora. Inclusive, quando eu estive lá, ele falou no meu ouvido, olho muito, enxergo muito, não estou comparando, ele falou,
porque eu quero ofensivamente até ser diferente. Mas aquele ambiente de vocês de 94, aquela estrutura de seleção de vocês, aquela organização, aquele jogo que o adversário não conseguia entrar e que dava uma tranquilidade para ofensivamente os caras da frente lá resolverem, é o que eu quero para essa seleção. Então eu penso assim, o Estevão está voando no Chelsea. Ele pelo lado direito, que está sendo aonde? Voando que assim, quando ele joga, né? Ele não é titular absoluto. Mas a gente eu acho também que o Estevão é um cara hoje que seria o meu titular pelo lado direito. Tô com você. Pelo lado esquerdo, do jeito que o Rafinha está jogando, eu não colocaria o Vinícius Júnior, eu colocaria o Rafinha. Puxar o Rafinha para jogar centralizado para abrir o Vinícius Júnior, acho que ele está se destacando nessa função, está sendo o melhor brasileiro no momento, jogaria com esses dois jogadores, com movimentação e tal, mas eu dizendo, quando perder a bola. Eu acho que o Rafinha e o Estevão têm mais disciplina e organização sem a bola do que o Vinícius Júnior. Então eu exploraria a velocidade, a força do Vinícius Júnior, mais ali por dentro. Ele pode até se movimentar, trocar de posição, mas sabe quando perde a bola? Vem por dentro, deixa o Rafinha voltar pelo lado, o Estevão pelo outro. Acho que se o Ancelotti conseguir montar essa estrutura, um 4-2-4, porque a gente não tem ainda o centroavante. Quem é o centroavante? Não sabemos. Aberto. Então, de repente, o Vinícius por dentro, junto até com o Rodrigo, não sei, ou com o Matheus Cunha, ou ele encontrar o outro cara ali, para jogar com o Vinícius por dentro. Com esses dois caras, e o Bruno Guimarães com o Casimiro, que no momento são os dois caras ali, os dois volantes, eu começo a acreditar que a gente pode ter uma seleção forte para brigar, para chegar. E com o momento do Rafinha, e ele chegando com esse momento, ele, Estevão, esses jogadores que eu citei, eu acho que nós temos uma equipe, nós temos um time. Esses bons jogadores jogar para o time, sabe? O coletivo ser o principal para que o talento deles apareça no momento de decidir. E é curioso isso porque, assim, em condições normais, em qualquer discussão sobre montagem de seleção brasileira, para a gente montar o ataque do Brasil, na atual fase de cada jogador, começaria pelo Rafinha a discussão. A questão é que, no momento em que o Ancelotti aparentemente achou o time, o Rafinha estava machucado. Então ele achou o time com Guimarães, Casemiro, com o Estevão de um lado, com o Vinícius, com o Rodrigo, com o Matheus Cunha, e fechou com esses caras. E o Rafinha estava fora. Aí o Rafinha volta e retoma o nível que ele está jogando. Ou seja, o Rafinha vai ter que jogar. Então vai ter que sair alguém que aparentemente encaixou no modelo de jogo que o Ancelotti praticou nos últimos amistosos. Mas agora a pergunta que fica é... Vai sobrar pro Matheus Cunha, O Vini não coitado. estava encaixado. O Vini não estava bem. Vai acabar aí ele sobrando, faz esse gol hoje aí. Vai acabar sobrando pro Matheus Cunha, que é o que tem menos nome, embora o Ancelotti não seja um cara levado pelo nome, mas eu acho que vai acabar sobrando pro Matheus Cunha, que vinha jogando muito bem pela seleção. Mas eu tô achando que ele vai, quando ele puder ter todo mundo, ele vai tentar fazer na linha do que o Tetra falou. E deixar Vinícius e Rodrigo mais próximos, como já deu certo no Real Madrid, nas mãos dele. E deixar Estevão e Rafinha pelos lados. Porque o Estevão, embora não viva um momento espetacular no Chelsea, não seja titular do Chelsea... É a cobrança da torcida. Ó. Na seleção brasileira, o Estevão vem jogando muito bem. Então eu tô achando que, claro que ele tiver todo mundo, talvez na data FIFA de março, vamos ver como é que vai ser. O Vinícius Júnior... E se o melhor... Desculpa, de repente vira meme que eu vou falar agora. Mas eu acho, é a minha opinião, então eu vou falar. O Vinícius Júnior não tem a mesma qualidade técnica do Rafinha. O Rafinha tem mais recursos técnicos. O Rafinha joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo. Se você puxar ele por dentro, ele joga por dentro. Se você precisar que ele seja um meia atacante, um meia por dentro, que joga perto do centroavante, você tem um 9... e ele joga por trás do atacante, se movimentando, chegando como um segundo atacante, um meia que chega como segundo atacante, ele tem bom passe, ele bate falta, né? Ele tem um passe melhor, ele é mais habilidoso com a bola parado. O Vinícius Júnior é driblador em velocidade, o Vinícius Júnior precisa de espaço, né? Fez jogada linda do gol, deu uma caneta, mas sempre na força, na velocidade. Ele é bom assim. Ele precisa ter espaço para jogar. O Xabi Alonso tem que parar com essa mania ou com esse ego de querer conflitar com um cara que é uma das grandes estrelas, que há pouco tempo foi eleito o melhor jogador do mundo. Ele faz isso com o Mbappé. Aí com o Vinícius Júnior ele quer tirar todo o jogo. Traz o cara pro lado dele. Aí é a hora da malandragem do treinador.
Vinícius Júnior, vem cá, cara, preciso de você, você foi melhor do mundo, você vai continuar sendo assim, pô, eu quero que você faça isso sem a bola e tal, com a bola eu vou te dar liberdade, cai mais pro lado esquerdo, você vai ter essa liberdade da velocidade, quando perder a bola vem por dentro, marca aqui esse volante, sabe, ganhar no papo, ganhar na conversa, trazer o cara pro lado dele, o cara vai jogar com alegria, vai cumprir taticamente e vai fazer o que ele tá pedindo, agora na força, na marra, sabe? Eu acho que o Xabi Alonso ainda está precisando. Vocês estão falando do que o Vinícius Júnior precisa melhorar? Eu acho que o Xabi Alonso, que foi um baita de um jogador, ídolo do Real Madrid, precisa saber que hoje ele é um gestor de pessoas. Então não tem que ser na força, tem que ser também às vezes num carinho e num bate-papo, porque ele tem um cara que pode resolver para ele. Acho que com a característica diferente dos grandes astros. O Vinícius Júnior é bom jogador. Ele não é o gênio, ele é um bom jogador e que bem ajustado ele faz a diferença. O Barcelona mostrou sua força e o brasileiro Rafinha calou os críticos com uma atuação de gala que surpreendeu muita gente. E você, o que achou do jogo e desse duelo entre Rafinha e Vini Júnior? Deixa a tua opinião aí nos comentários, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima!